O único lugar onde sua vida realmente existe é no momento presente. São os desafios da vida que te forçam a gerar mais consciência. Carregar a si mesmo como um fardo é um destino terrível. Vaidade é inutilidade. É tudo tão absolutamente sem propósito. Passado e futuro não existem, exceto como pensamentos na sua mente. E sua vida é sempre, e só, agora. Há, no Antigo Testamento, uma declaração muito surpreendente logo no início do livro do Êxodo. Quando Moisés pergunta a Deus: quem é você? Ou qual é o seu nome? E Deus dá uma resposta incrível e misteriosa. Eu sou o que sou. Às vezes, isso é traduzido como eu sou o que sou. Ou às vezes é traduzido eu sou quem sou. Mas minha tradução favorita, que acredito ser a mais precisa, é eu sou o eu sou. E, então, Moisés pergunta: quando eu falar com meu povo, o que devo dizer a eles? Quem me enviou a eles? E Deus responde: diga a eles que eu sou te enviou. Essa é uma declaração impressionante quando você percebe o significado profundo que ela carrega. Porque não se refere apenas à identidade essencial do universo, mas também à essência de quem você é. Eu costumo usar os termos identidade de forma e identidade de essência. Você tem uma identidade de forma. Todo mundo tem. Essa identidade é, primeiro, sua forma física, seu corpo. E depois, é a forma psicológica, a composição psicológica, a personalidade que você tem, que é o condicionamento da sua mente, o condicionamento mental e emocional, que cria sua identidade de forma psicológica. Então, você como pessoa é uma identidade de forma, uma forma física e uma forma psicológica. A forma psicológica, claro, é dependente do que aconteceu com você no passado. É o que foi condicionado pelo passado. Isso constitui o eu pessoal. Sentido pessoal de si mesmo, que todos têm. Agora, para a maioria das pessoas, isso é tudo que elas têm. Elas derivam todo o seu senso de quem são a partir desse eu pessoal, dessa pessoa histórica. E elas falam de si mesmas dizendo: minha vida. Existe uma narrativa que todo ser humano carrega. A história da minha vida, eu e minha vida. As pessoas pensam muito nisso. Elas pensam: o que há com minha vida? E o fato interessante é que a vida de todo mundo é, em maior ou menor grau, problemática. Todos enfrentam uma sucessão de desafios na vida, tanto em nível pessoal quanto coletivo. Não há fim para os desafios que enfrentamos na vida. O que não percebemos é que os desafios que enfrentamos, e desafio é apenas um nome, poderíamos usar outras palavras, como ruptura, perda, tribulação. Esses desafios, se você não estiver suficientemente consciente, muito facilmente se transformam em sofrimento. Em reatividade, a personalidade reage, e a personalidade diz: isso não deveria estar acontecendo. Há algo errado com a minha vida, porque estou sendo continuamente desafiado. Quando é que eu finalmente... Bem, quando penso que criei algo bonito aqui. E então, de alguma forma, algo sempre surge para estragar, desafiar ou diminuir o que foi criado, ou simplesmente aquilo já não me satisfaz mais. E, assim,
as pessoas desenvolvem um senso de insatisfação e acreditam que há algo errado quando as coisas, por assim dizer, dão errado. Essas coisas dão errado coletivamente para milhões de pessoas. Não é a primeira vez. Mas por um bom tempo, por muitas décadas no mundo ocidental, coletivamente, estivemos relativamente bem. Todo mundo tinha suas tribulações e sofrimentos pessoais, sim, mas coletivamente estivemos bem desde a segunda metade do século XX. Agora, os desafios facilmente se transformam em sofrimento, porque o senso pessoal de si mesmo reage. E ele depende, para o seu estado de ser, das condições externas. Ele é determinado pelas condições externas. Assim, quando você não está suficientemente consciente, as condições externas determinam seu estado interno de consciência. Uma pessoa com raiva te deixa com raiva. Às vezes, uma perda na sua vida faz você se sentir desanimado. Há uma reatividade. Você não está livre, porque seu estado interno está completamente dependente das condições externas. Isso faz parte do que acontece quando você se conhece apenas como uma identidade de forma. Isso é quase inevitável. Sempre acontece. Mas o que não percebemos é que os desafios têm uma função importante na evolução da consciência. Eles são absolutamente vitais, porque são os desafios da vida que te forçam a gerar mais consciência. Isso pode se manifestar de várias formas. Você pode gerar mais energia. Tudo começa no nível físico. Quando você é desafiado fisicamente, algo acontece. Vamos colocar assim: se você quer ter um corpo mais forte, se quer melhorar seu corpo, o que precisa fazer? Você precisa tornar a vida mais difícil para o corpo. Como você faz isso? Você começa a correr. No início, é bem difícil. Ou começa a levantar peso. No começo, é um esforço enorme. Há uma lacuna entre o que o corpo é capaz de fazer e o que você está exigindo dele. Então, você está tornando a vida difícil para o corpo e então algo acontece. De repente, há uma demanda por mais energia, e você experimenta uma entrada de energia aprimorada. Mas isso só acontece porque você saiu do sofá. Isso não teria acontecido se você tivesse permanecido na sua zona de conforto física. Porque você tirou o corpo dessa zona de conforto, a necessidade por uma nova e intensificada energia surgiu, e então, de repente, você experimenta uma sensação ampliada de vitalidade enquanto está correndo. Mas antes disso, havia um espaço, o espaço do desconforto. Isso funciona em todos os níveis. Quando você experimenta uma perda ou uma ruptura em sua vida, em qualquer nível, a única forma que você pode se tornar livre da reatividade e se tornar livre do sofrimento final, que de outra maneira acarretaria para si, é crescer em consciência, para que quando algo dá errado na sua vida, a única resposta é: você é capaz de crescer em consciência? Você é capaz de transcender a pessoa histórica, o quem você é, sua identidade de forma? A única forma de fazer isso é permitir que a perda ou tribulação desperte em você a necessidade de ir mais fundo em si mesmo. Assim, você não fica mais preso ao senso condicionado de identidade. E esse mergulho mais profundo conecta você com o que eu chamo de sua identidade essencial. E essa identidade essencial é a dimensão transcendente da consciência, quem você é, além da pessoa. A conscientização dessa identidade essencial é, em última instância, o que chamamos de despertar espiritual. É quando você se torna consciente disso pela primeira vez. E, então,
surge a possibilidade de você se enraizar nessa identidade essencial. Agora, onde e como você encontra sua identidade essencial? Não é apenas um conceito, porque como conceito, é relativamente sem sentido, e você não pode entender o que é a identidade essencial apenas examinando o conceito. Sua identidade de forma está conectada à sua situação de vida. Sua situação de vida se desenrola no tempo. Todo o seu passado trouxe você até este momento, e sua situação de vida continuará a se desenrolar no chamado futuro. Sua situação de vida e sua identidade de forma andam juntas. Todos não apenas têm uma identidade de forma, mas também uma situação de vida neste exato momento. E, seja essa situação de vida relativamente agradável para você neste momento, ou se é altamente problemática, isso varia de pessoa para pessoa. A situação de vida envolve sua saúde, suas finanças, seus relacionamentos, sua situação de trabalho, sua situação em casa. Todas essas coisas compõem sua situação de vida. Agora, a atenção da maioria das pessoas está continuamente e completamente absorvida pela sua situação de vida. É isso que ocupa a atenção delas sem parar. E a situação de vida, na maioria das vezes, é problemática. Assim, milhões de pessoas, na verdade, inconscientemente, consideram suas vidas como um problema a ser resolvido. Eles derivam todo o seu senso de identidade dos problemas que surgem continuamente em suas vidas, de suas situações de vida. E onde esses problemas existem? Se você olhar ao redor para tirar as pessoas dessa absorção total pela sua situação de vida, que, em última análise, é o fluxo de pensamentos contínuo, do qual você não pode sair, que a situação de vida delas é representada por um fluxo contínuo de pensamento inconsciente. Pensamento inconsciente significa que você não está consciente da voz na sua cabeça, porque essa voz tomou posse de você tão completamente que você está 100% identificado com ela. Em outras palavras, você acredita em cada pensamento que surge na sua mente. Você é cada pensamento que surge na sua mente. Esse é o estado de ser espiritualmente inconsciente. Mesmo que você tenha 2 doutorados, isso não faz diferença. Você, então, é espiritualmente ignorante. Não é incomum que pessoas altamente educadas sejam, ao mesmo tempo, totalmente ignorantes em termos espirituais. Ser espiritualmente inconsciente significa estar completamente identificado com o fluxo de pensamentos na sua cabeça e chamá-lo de minha vida. E não há fim para os problemas da minha vida. Você busca algum tipo de solução definitiva. Sim, é maravilhoso tomar medidas, melhorar sua vida aqui e ali. Mas, continuamente, os desafios aparecem, e você sempre olha para o próximo momento em busca de algum tipo de realização, algum tipo de completude. Embora seja maravilhoso fazer planos e ter um propósito na vida, isso é absolutamente necessário. Mas, se isso for tudo, o que há, se todo o seu senso, de quem você é, estiver absorvido pela sua identidade, de forma, e pela sua situação de vida, que é um problema após o outro. Como Chartel disse sobre história, é uma coisa chata atrás da outra. E a história, pessoal de todos também é, na verdade, uma sequência contínua de problemas, desafios. E, quando os desafios se tornam maiores, grandes perdas, rupturas na sua forma normal de vida ou algum tipo de tribulação, o sofrimento surge. O sofrimento aumenta. Mas, então, o que também surge é a possibilidade de ir mais fundo e perceber quem você é além da narrativa da sua mente,
além da voz inconsciente na cabeça, além dos processos de pensamento que nunca param. Você começa a perceber quem é além da história do eu e a minha história. Esse é um senso de identidade criado pela mente, que constitui a identidade da maioria das pessoas. Isso é muito importante de perceber. Elas derivam todo o seu senso de quem são de uma narrativa, uma história que contam a si mesmas e aos outros em suas mentes. Essa história é, na maior parte, sobre o passado, e a partir dela projetam algo para o chamado futuro. É tudo o que existe para a maioria das pessoas. E, porque elas não encontraram nada além disso, vivem apenas nesta dimensão que eu chamo de a dimensão horizontal da vida. Na dimensão horizontal da vida, você tem o passado e o futuro, o movimento do passado para o presente e para o futuro horizontal da vida. Mas elas não perceberam a dimensão vertical, que é o ponto de entrada para sua identidade essencial. Você pode ver isso como um símbolo da cruz. A cruz tem a dimensão horizontal, mas também tem a dimensão vertical. E a interseção dessas dimensões é onde o ser humano precisa estar enraizado. O ser humano precisa estar enraizado na dimensão vertical. E é isso que estamos explorando agora. Um ser humano precisa estar enraizado na dimensão vertical para ter uma vida frutífera, na dimensão horizontal. Uma vida não frustrante, produtiva e criativa nessa dimensão horizontal. Claro, a dimensão horizontal é necessária e precisa ser reconhecida e honrada. Mas você não pode ser um ser humano plenamente funcional se a dimensão horizontal for tudo o que existe. Se você não conhece nada além da dimensão horizontal na sua vida, sempre haverá algum momento no futuro que parecerá mais importante do que o presente. Então, onde encontramos a dimensão vertical? A dimensão horizontal é onde sua situação de vida existe. Sua situação de vida acontece nessa dimensão horizontal, que vive no tempo. E uma pergunta que às vezes faço às pessoas que estão sobrecarregadas por suas situações de vida, e são milhões e milhões de pessoas neste planeta carregando um enorme fardo consigo e chamando isso de minha vida. Por que você carrega esse peso? Sim, existem dificuldades externas que não podem ser negadas. Mas carregar a si mesmo como um fardo na vida é um destino terrível. Você carrega o fardo de um eu infeliz. Esse é o estado de sofrimento que o Buda falou. Você carrega o peso de um eu infeliz com breves intervalos de felicidade passageira. Você tem uma grande refeição, faz sexo ou se apaixona, mas isso não dura muito tempo. Viver com esse peso de um eu infeliz é terrível. Mas o que é esse eu infeliz? É uma estrutura mental e emocional, criada pelo passado, um senso de identidade feito pela sua mente, que você chama de minha vida. Você diz, minha vida é tão difícil. Quer ouvir sobre a minha vida? Posso te contar sobre a minha vida. E tenho certeza de que é muito pior do que a sua. Essa é uma história muito comum. Não estou falando de mim, é só um exemplo. Assim, as pessoas vivem, caminham por aí com um senso infeliz de si mesmas. E, muitas vezes, você ouve, eu queria que minha vida tivesse sido diferente. Eu queria que isso não tivesse acontecido. Quando eu tinha 20 anos, eu imaginava minha vida de uma maneira completamente diferente. Tinha tantos planos e por aí vai. Esse senso infeliz de si mesmo. Como você percebe? Irrealidade. A irrealidade, última desse tipo de identidade de si mesmo, a irrealidade última do que o Buda chamou de o eu. E do que Jesus também chamou de o eu. Jesus disse algo incrível. Negue a si mesmo. O que isso significa?
Negue a si mesmo. Não pode significar, como poderia, se esse eu fosse real? Negar algo real seria absurdo. Como você pode negar a si mesmo? Não faz sentido. E acredito que poucas pessoas nas igrejas realmente compreendem o que ele quis dizer. Negue a si mesmo. Bem, o que ele está dizendo é exatamente o mesmo que o Buda disse. Reconheça a irrealidade última do seu senso usual de si mesmo. Negar a si mesmo significa reconhecer que, em termos últimos, o seu senso, exclusivamente pessoal, de si mesmo, não é real. Esse é o significado. Não pode ter outro, porque, se fosse real, seria absurdo negar algo que é real. Então, Jesus está dizendo exatamente o mesmo que o Buda. E, a partir disso, surge a possibilidade. O Buda falou sobre encontrar o fim do sofrimento. E Jesus falou sobre encontrar o reino dos céus, que está dentro de você. Ambos apontam para a dimensão transcendente de quem você é. Algo que já está lá, que não precisa ser alcançado. Reconhecer essa dimensão transcendente de quem você é não é uma conquista. Você não pode alcançá-la, porque, se você tentar alcançá-la, poderia chamá-la de autorrealização ou qualquer outro nome, mas se você tentar alcançá-la, já estará colocando-a no futuro. Qualquer conquista requer o futuro. Até mesmo para fazer uma xícara de chá, você precisa do futuro. Então, se você quer alcançar a iluminação, o despertar ou o grande despertar, você já criou um obstáculo, o desejo de alcançá-lo. Em vez de uma conquista, é um reconhecimento, é uma realização de algo que já está e sempre esteve dentro de você, mas foi continuamente ignorado. Essa é a dimensão essencial, a dimensão que as palavras de Deus apontam. É também a essência da dimensão divina. O Eu Sou Supremo. E é para lá que estamos indo agora. Veja, não é uma conquista, é um reconhecimento ou uma realização. Então, como você chega a essa realização? Às vezes, quando as pessoas reclamam dos problemas e das dificuldades da vida, que, sem dúvida, são reais no nível da situação de vida, eu pergunto: tudo bem, vejo tudo isso acontecendo na sua vida, mas que problema você tem agora? Qual é o problema que você tem neste momento? Essa é uma pergunta estranha, e geralmente, as pessoas não sabem o que quero dizer, porque ainda se referem a algum momento no futuro. Bem, eu não sei como vou pagar meu aluguel. Onde vou morar? O que vai acontecer comigo? E amanhã, tenho que ver um advogado sobre isso. E os meus investimentos? E o que quer que seja? Não. Isso tudo está em algum momento futuro na sua mente. Qual é o problema que você tem no único tempo que realmente existe, que é o momento presente? O único lugar onde sua vida realmente existe é no momento presente. E nunca há nada além deste momento. Toda a sua vida se desenrola neste momento e como este momento. Você pode concordar intelectualmente com essa afirmação. Mas, mesmo assim, ela talvez ainda não tenha te tocado profundamente.
Você precisa ter essa realização profunda de que este momento é inseparável da vida. Sempre há apenas este momento. O que aconteceu no passado aconteceu no momento presente, e você se lembra disso neste momento presente. O que quer que aconteça no futuro, não acontecerá no futuro. Nada jamais aconteceu no futuro, e ninguém jamais encontrou o futuro. Nem mesmo o mais intrépido explorador encontrou o futuro. E nem o mais intrépido explorador encontrará o futuro. Porque, no momento em que o chamado futuro chega, ele é o momento presente. Nunca há nada além do momento presente. Toda a sua vida sempre foi e sempre será apenas o momento presente. Mas perceber isso nas profundezas do seu ser é muito diferente de apenas pensar intelectualmente sobre isso. Você tem sua situação de vida, que se desenrola no tempo, e o que eu chamo de sua vida, que é sempre agora. E é vital diferenciar entre sua situação de vida. Sim, você a honra, você a reconhece, você faz o que pode para melhorá-la, sem dúvida, e sua vida. Você precisa saber a diferença entre sua situação de vida e sua vida. Sim, sua situação de vida tem seu lugar, mas não permita que ela te consuma. O que é vital é essa dimensão vertical, a sua vida, e a sua vida é sempre somente agora. Lidar com sua situação de vida é algo necessário. Muitas vezes, você precisa agir. Mas a questão é: isso está te consumindo de forma tão completa que você está se perdendo nela? Isso está alimentando seus pensamentos continuamente, te preocupando e te mantendo acordado à noite? Isso está criando um enorme sofrimento? Muitas das coisas sobre as quais você pensa talvez nem aconteçam. Sua situação de vida, por melhor que você a organize, e, por mais consciente que você seja, nunca será suficiente. Por quê? Porque você ignorou a dimensão vertical que é sua vida, de forma que existe apenas a sua situação de vida. Sua vida é agora. E apenas agora. E, em termos últimos, e isso pode soar um pouco estranho, o passado e o futuro não existem, exceto como pensamentos na sua mente. Não é uma realização interessante? E não acho que alguém possa realmente provar que isso não é verdade ou sequer argumentar contra isso. O passado não existe, exceto como um pensamento na sua mente. E o futuro também não existe, exceto como um pensamento na sua mente. Sim, precisamos deles para funcionar neste nível de realidade, mas existe algo mais. Se você não encontrar esse algo mais, não importa o quanto tente, você não experimentará sua vida como satisfatória. Você não sentirá uma satisfação verdadeira. As situações de vida sempre ficarão aquém das expectativas, ou deixarão de te satisfazer. Sempre haverá algo que dá errado. A vida se torna muito frustrante, se não levar ao desespero. Há um livro maravilhoso, no Antigo Testamento, acredito que seja chamado Eclesiastes, escrito por alguém que chegou a esse ponto, o estado final de frustração com a vida. Como esse livro entrou na Bíblia, eu não sei, mas é uma grande obra literária. No entanto, a pessoa que escreveu isso ainda não havia encontrado Deus dentro de si. O livro começa com a famosa frase: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Essas são algumas linhas do livro de Eclesiastes, que, traduzido para um significado mais moderno, vaidade aqui significa inutilidade. É tudo tão absolutamente sem propósito. Esse homem, que escreveu o livro, havia conquistado tanto riqueza, conhecimento, e nada disso o satisfez. Ele começou o livro dizendo: é tudo tão sem propósito.
E isso é uma grande obra literária. Mas, essa percepção de inutilidade pode ser o começo da realização da sua identidade essencial, que é inseparável do momento presente. Para perceber sua identidade, sua atenção precisa estar no momento presente. O que isso significa? Significa que sua atenção não está mais completamente absorvida pelos processos de pensamento na sua mente. Sua atenção se desloca para o momento presente. Por exemplo, frequentemente isso significa, primeiro, que você se torna mais consciente das suas percepções sensoriais do que está ao seu redor. Há um senso de alerta intensificado. Você percebe as coisas com mais acuidade, o que vê, o que ouve ou outros sentidos. Sua atenção se move dos pensamentos para um estado de alerta diretamente voltado às percepções sensoriais. Você começa a ver, ouvir ou tocar coisas das quais, de outra forma, não teria consciência. Para muitos, esse é o primeiro passo, mas é apenas o primeiro passo. O primeiro passo para a consciência do momento presente, que é a dimensão vertical, a abertura para sua identidade essencial, geralmente começa com as percepções sensoriais. E, para muitas pessoas, isso já é um pequeno despertar. Do que elas despertam? Elas despertam do sonho dos pensamentos inconscientes e do senso de si mesmo que estava preso a esses pensamentos inconscientes. A narrativa do eu, a história de mim. Agora, olhe para o céu. Dê a ele sua atenção completa. E, nesse momento de atenção completa, só existe a percepção sensorial e a consciência por trás da percepção. Então, começa com uma percepção sensorial. Isso já é, e, então, você provavelmente verá beleza ou ouvirá coisas belas que antes não percebia. Você pode enxergar beleza nas coisas mais insignificantes quando realmente está presente com elas. Você pode segurar algo e pensar, uau! Ou olhar para uma árvore, por um momento, simplesmente estar consciente dela, realmente observando, sem rotulá-la. Isso é o mais importante. É possível olhar para uma árvore, uma flor ou o céu sem, compulsivamente, rotulá-los imediatamente. Muitas pessoas nem sabem que isso é possível. Por que não ensinam isso nas escolas? É completamente possível, e não apenas possível, mas absolutamente necessário, desenvolver a capacidade de olhar para o mundo, de interagir com o mundo através das suas percepções sensoriais, frequentemente sem rotulá-lo compulsivamente, mas simplesmente observando, percebendo, dando atenção. Isso traz você para o momento presente. De repente, você percebe que vive em um mundo cheio de vida, um mundo vivo. Há formas de vida incríveis ao seu redor, que você continuamente ignora quando está completamente absorvido pelos processos de pensamento. Você ignora o milagre da vida que está constantemente se desenrolando ao seu redor, até mesmo em uma planta, nas árvores. Eu sou sortudo por ter árvores que posso ver da minha janela. Muitas vezes, eu me sento aqui por 15 minutos, apenas olhando para as árvores. É maravilhoso. O céu, as árvores, tudo no momento presente. Mas a percepção sensorial é apenas o ponto de entrada, por mais milagrosa que seja. E então, você não está apenas consciente da percepção sensorial. Agora chegamos ao próximo passo na consciência do momento presente, que é a dimensão vertical. Isso é tão milagroso. Você se torna consciente, não apenas do que vê, ouve, toca ou sente o cheiro. Não só disso. Você, também, se torna consciente de si mesmo. Mas não do eu histórico, não do eu condicionado, não da pessoa. Você se torna consciente de si mesmo, como a presença subjacente, ou como o que você poderia chamar de
consciência subjacente, a presença consciente, que torna a percepção sensorial possível. Então, você pode sentir uma presença, que é inseparável de quem você é. É essa presença da consciência, podemos chamá-la de a luz da consciência, que te permite perceber. E, claro, permite que você pense. Mas, no momento, você não está pensando. Você está apenas consciente de si mesmo, como presença. E, a princípio, a mente pode dizer: o que isso significa? Isso é apenas outro pensamento, um pensamento tentando entender a presença. Mas o pensamento não pode entender a presença. Então, você simplesmente se torna presente. E o que resta de você? Digamos que você olhe para o céu ou para uma planta, o que quer que seja, e, então, você se torna consciente daquele que está observando. Daquele que está olhando. Aquele que observa não pode ser definido. Esse quem não tem atributos reais sobre os quais possamos falar. O observador é o eu sou, subjacente. Você pode, inclusive, fechar os olhos e parar de olhar para o céu, ou para a planta, ou para a árvore. O que quer que estivesse observando, e o que permanece, é um senso de ser. Uma presença, que não possui atributos definidos. Não é algo que você possa descrever conceitualmente. Tudo que você sabe, então, é que você é. E esse é o significado de eu sou o que sou, porque isso não é apenas a identidade essencial de você, mas a identidade essencial do próprio universo, o eu sou subjacente. Se você consegue chegar lá, no início, será apenas um vislumbre de você como presença, em vez de você como pessoa. Mas, em última análise, esses dois não são separados. Pode-se comparar isso a você como pessoa sendo uma onda na superfície do oceano. E, então, a onda na superfície do oceano percebe que, de forma mais fundamental, ela é o oceano. Não seria um despertar incrível para a onda perceber que, antes, pensava ser separada de todas as outras ondas? Não sabia que era mais do que uma onda. Tudo o que podia ver eram outras ondas, algumas ameaçadoras, apaixonando-se por algumas, desapegando-se de outras. Mas nunca se conhecia como algo além de uma onda. E então, a onda na superfície do oceano se torna consciente do oceano. E ela percebe que é inseparável do oceano. Nesse exemplo, o oceano é a própria consciência, é a consciência universal. E, com o tempo, você desenvolve a capacidade de estar continuamente ciente disso. Mesmo enquanto pensa novamente, você já não está mais totalmente absorvido nos seus pensamentos. Na verdade, você pode pensar de forma mais eficaz quando está enraizado no que podemos chamar de consciência não condicionada. Essa consciência também pode ser chamada de uma quietude interior. Existem muitos termos que podemos usar, são apenas apontamentos. O último, o fundamental, o eu sou. Quando você se enraiza nisso, pode olhar ao redor, começar a praticar com as percepções sensoriais. E, quando você se torna consciente de si mesmo, isso também afeta o corpo. Você começa a sentir cada célula do corpo, como se o corpo inteiro estivesse perpassado por um senso de vitalidade. Mas isso não é apenas o corpo físico. É algo mais profundo, a inteligência que mantém juntos todos os átomos e moléculas do corpo. Essa inteligência é o princípio organizador por trás do mundo material, o princípio invisível que sustenta o cosmos. E esse princípio organizador é a própria consciência. Você se torna ciente disso. Um ponto de entrada para essa realização pode ser a consciência do que eu chamo de corpo interior. Sentir que seu corpo está impregnado por um senso de vitalidade. Mas essa vitalidade não é o corpo visível.
É o invisível que dá vida ao corpo. E isso, essencialmente, é quem você é. Essa é a sua identidade essencial. Esse é o eu sou que sou. Ou, como Jesus chamou, a luz do mundo. Ele disse: você é a luz do mundo. Não é incrível essa realização? Eu sou a luz do mundo. O que isso significa? O que é a luz do mundo? A luz do mundo é a consciência. É a consciência do mundo. E o que é essa consciência? Poderíamos nos aprofundar ainda mais nisso, mas não temos mais 2 ou 3 horas. Apenas uma pequena reflexão aqui. Como eu vejo, pode fazer sentido para você, ou não, é uma realização intuitiva. A consciência que você é pode ser comparada à luz que emana do Sol. O Sol continuamente emana luz, e a consciência que você é pode ser vista como um raio dessa luz. E o que é o Sol? É a fonte de toda a vida, tradicionalmente chamada de Deus. Essa fonte não existe no espaço ou no tempo. Ela está em uma dimensão transcendente, além do espaço e do tempo. Mas, dessa dimensão transcendente, emana para este mundo a luz da fonte, que se manifesta em bilhões de formas de vida. Ela se manifesta brevemente e se disfarça em formas contínuas. E há um processo nesta dimensão, um processo evolutivo, onde gradualmente o universo inteiro está se tornando mais consciente. O universo está engajado em um processo de despertar. E você é parte desse processo de despertar. Este momento em que estamos aqui, falando, sentados, é muito mais do que apenas pessoas ouvindo um palestrante. Essa é apenas a realidade superficial. Este momento já é uma manifestação do universo em despertar, do qual você é uma parte inseparável. A consciência é a essência do universo. Ela emana para este universo a partir de Deus. Deus é como o Sol, mas, claro, transcende infinitamente o Sol e emana. E essa emanação é você. Agora surge a questão: o raio de luz do Sol é separado do Sol? Não, ele não é. O raio de luz ainda está eternamente conectado ao Sol. Mas o raio de luz estaria correto ao afirmar: eu sou o Sol? Sim e não. O raio de luz, sim, em sua essência, faz parte do Sol, mas ele não é o Sol. O Sol é vasto, e sua totalidade o consumiria imediatamente. Da mesma forma, para você dizer eu sou Deus, é, em última análise, talvez verdadeiro, mas eu não recomendaria que você dissesse isso. Não é uma afirmação adequada dependendo do ponto de vista. A essência de quem você é inseparável de Deus, que é a luz da consciência. E isso é tudo o que você precisa saber. Dentro de você, essa realização é tão incrível, saber que há essa dimensão transcendente em quem você é, uma dimensão infinitamente mais real do que a pessoa. Essa dimensão é a própria consciência. A consciência em si é algo muito interessante. Se você observar novamente o relato mitológico da criação do mundo no início da Bíblia, pode notar que, antes de Deus criar o Sol e os corpos celestiais, antes de criar o Sol e os céus, é um relato mitológico. Não estou dizendo que seja literalmente verdadeiro, mas há uma grande sabedoria ali. Antes de ele criar o Sol e... Segue a tradução mantendo a sincronicidade labial. E a terra, Deus disse, que haja luz. Antes do Sol, que haja luz. Essa é a declaração suprema para a criação do universo. Que haja luz. Mas não é a luz física do Sol. É a luz da consciência. Nesse momento, Deus começa a emanar. Esta é a criação do universo, a luz da consciência. E então, gradualmente, o processo de despertar começa. Uau! Estou tentando falar sobre algo que é totalmente impossível de descrever, e ainda assim estou fazendo isso. Então, isso é apenas... Eu não consigo explicar o universo.
É absurdo até mesmo tentar. Mas é uma aproximação. É algo assim. Jesus sempre usava parábolas. Isso aqui é algo assim, um pouco assim. Então, algo dentro de você reconhece a verdade disso, como se você sempre soubesse disso. A verdade do universo é a verdade de quem você é. E essa é a essência de quem você é, onde você é inseparável de Deus. E isso é o que Jesus quis dizer com: a verdade vos libertará. O que isso significa? É a verdade de quem você é, que te libertará. Você não depende mais das condições externas, ou do condicionamento da pessoa que você é, temporariamente. Eu não entendo, porque isso ainda não é amplamente conhecido. Porque isso não é amplamente conhecido? É o conhecimento mais vital. Na verdade, não é nem conhecimento, é o saber. O saber mais vital, para cada ser humano perceber. Mas estamos a caminho. Está acontecendo. Podemos estar experimentando um movimento regressivo por um tempo. Muitas pessoas parecem estar ficando um pouco insanas atualmente. Mas está tudo bem. Movimentos regressivos também fazem parte do processo evolutivo. Não há nada a temer. E agora, antes de terminar, a realização disso também é o fim do medo, em suas muitas manifestações. Medo como nervosismo, medo como ansiedade, medo como pânico, medo transformado em raiva e outros tipos de emoções negativas. Isso também é o fim do medo, porque a onda na superfície do oceano é muito temerosa, já que só conhece a superfície do oceano. Claro que teria medo, como uma pequena coisa nessa vastidão. Mas, no momento em que a onda reconhece que também é oceano, e, mais fundamentalmente, o oceano, o medo desaparece. Porque a onda percebe que não pode morrer. Mas, ao mesmo tempo, não é apenas que a onda reconhece a si mesma como o oceano. O oceano também se reconhece através do reconhecimento da onda. Se não houvesse uma onda, com seu senso ilusório de separação, o oceano talvez não tivesse percebido sua própria identidade. É por isso que digo, este é um universo em despertar. É uma aventura maravilhosa, fazer parte disso. Mas os humanos passam pela vida cegos, pela sua identidade pessoal estreita. Eles não percebem quão maravilhosa é essa aventura. Isso transcende tudo mais na sua vida. Dimensões vertical e horizontal, a dimensão essencial. Tudo isso é conhecimento vital que, um dia, será ensinado nas escolas como a matéria número 1. É a sabedoria de como viver a vida, como ser. O que poderia ser mais importante do que isso? Vou parar por aqui, porque aqui temos tempo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se inscreva em nosso canal para seguir acompanhando conteúdos como esse. Não esqueça de clicar no sininho para ser avisado cada vez que postarmos um novo vídeo.